Deus nos abençoe, viu? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Que a paz do Cristo, nosso divino mestre e amigo, nos acolha a todos. Que nos sintamos conectados ao seu coração, com o nosso muito aberto e receptivo, para acolhermos aqui as sementes de luz e de renovação que o Evangelho sempre nos traz. É para mim uma alegria estar aqui com vocês na condição de um irmão, partilhando desta tarde em que, alimentando o corpo, alimentaremos também e, sobretudo, a alma com o pão da vida que nos dá força, que nos dá vigor para seguir adiante. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma excelente tarde, que saímos daqui mais fortalecidos, confiantes e esperançosos quanto ao futuro, conscientes do quanto nos compete para construí-lo. E o tema que nos propomos hoje, a nosso modo de ver, é um tema muito importante. Falaremos sobre despertar. E quando olhamos para a história, quando vemos a história de muitas vidas, um Francisco de Assis, um Paulo, um Agostinho, uma Madalena e tantas outras vidas anônimas, desconhecidas da história, vemos que muitos deles tiveram o seu momento de despertar. E a grande pergunta que nós gostaríamos de deixar aqui hoje no ar, para que cada um no mais íntimo do seu coração, amparado pela luz do Cristo, possa meditar é: será que efetivamente eu já pude despertar? Será que eu já cruzei esse mar, que no caso de Paulo, por exemplo, seria Damasco? Então será esse o nosso assunto aqui hoje? Porque o Espiritismo, com as lentes com que ele nos traz, ampliando de maneira tão vasta os horizontes da vida, ajuda-nos a enxergar a encarnação por uma perspectiva bem diferente. Na medida em que, embora, melhor dizendo, ressalte que perante a eternidade a encarnação é um simples piscar de olhos, confere o Espiritismo a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez encarnados uma importância tremenda, uma importância grandiosa. Ao nos falar, por exemplo, de todo o trabalho de preparação, de quantos anos terrestres lá estivemos nós a estudar, a meditar, a repensar os caminhos trilhados e a planejar os caminhos futuros com o amparo dos benfeitores, ao nos mostrar quantos corações se conjugam nesse processo de planejar o nosso retorno, a nossa vida, quantos laços de amor se entrelaçam misteriosamente, divinamente, para nos propiciar novamente essa oportunidade, a começar com aqueles que estão em nosso lar, que se dispuseram a estar conosco mais uma vez, a nos receber. Pensando também naqueles que aqui não estão fisicamente, mas que muitas vezes estão há séculos a nos acompanhar, a nos orientar, embora não tenham contado ainda, muitas vezes, com a nossa gratidão e com o nosso retorno. A gente passa a olhar com um novo olhar para a oportunidade da encarnação. E, nesse sentido, a ideia do despertar, isto é, estarmos aqui na encarnação, conscientes do que fazemos aqui, vai ganhar para nós uma nova dimensão. E é sobre isso que nós queremos falar. Cada um de nós meditar e refletir. Será que eu tenho sabido valorizar realmente a vida, a oportunidade que o Senhor me conferiu? E para falar sobre esse tema ou esse assunto, nós escolhemos uma passagem do Evangelho, que é significativamente simbólica. E aqui nós vamos fazer um estudo com o auxílio daquele que tem sido um grande professor de estudo do Evangelho para nós. Nós vamos fazer um estudo que nos é muito caro ao coração, conhecido aqui em Minas Gerais como Mildinho,
conhecido ou divulgado agora na forma dos NEPs, dos estudos do Evangelho, seja como for, o nome pouco importa, mas nós vamos tentar extrair do Evangelho algo para além da letra, algo para além da simples narrativa do acontecimento. Nós vamos aqui tentar expandir, como nos dirá Emmanuel, a nossa capacidade de interpretação espiritual do texto do Evangelho, passando a entender que nenhum gesto, nenhuma palavra no Evangelho ali está por acaso. Temos falado isso com muitos corações que às vezes nos procuram dizer: não, mas isso Jesus não falou, isso Jesus não fez, e por vezes desprezam lições, passagens do Evangelho extremamente ricas, porque por ainda não terem conseguido alcançar o que ali está, acham ou pensam que não tem nada. Mas por experiência dos anos que temos dedicado ao estudo do Evangelho, mais do que isso, pela experiência que Emmanuel nos pôde transmitir, nada há no Evangelho de inútil, absolutamente nada. Se alguma passagem nos parece destituída de sentido ou de valor para a nossa vida hoje, é porque ainda falta nos ampliar um pouquinho o olhar, expandir um pouquinho a capacidade de interpretar, para ver que aquelas passagens, aqueles gestos, aquelas lições se reconfiguram, adequando-se, ajustando-se à nossa vida, ao nosso caminhar hoje. E é isso que aqui a gente vai tentar fazer com o auxílio do Emmanuel. E a passagem, uma passagem talvez muito conhecida, está narrada pelos 3 evangelistas, de maneira um pouco distintas, cada uma delas ressalta uma característica, mas ela está em Mateus 26, ela está em Lucas 22 e ela está em Marcos 14, se eu não me engano, que é a passagem de um dos momentos culminantes do Evangelho. Após aqueles 3 anos de trabalho mais íntimo, mais próximo, após aqueles 3 anos de alegria para os discípulos, na convivência mais íntima e mais estreita com Jesus, chegava enfim o momento dos testemunhos, chegava enfim o momento da aferição de tudo o que haviam recebido do Cristo. É o momento, ou é a passagem, em que Jesus se dirige ao Getsemane, ao Jardim das Oliveiras, para orar e se preparar por tudo que ele já antevia que viria a acontecer. Então era um momento de testemunho, era um momento de aferição da fé, dos valores recebidos, um momento sobretudo de vigilância e de oração. E Jesus convidava então os discípulos a estarem com ele naquele jardim. Diga. Desculpa. Diga. Vou ter que te interromper. Claro, sem problemas. Pessoal, quem tem uma ideia, FEB 4349, na porta de uma garagem, aqui no quarteirão em cima, é de alguém? Ideia FEB 4349. Ninguém? Imagina, sem problemas. Então, como falava, era já um momento de testemunho, um momento de aferição, e Jesus convidava os discípulos a estarem com ele naquele jardim. Isso é a passagem conhecida, essa é a narrativa que nos relata um fato, um acontecimento. Mas agora a gente vai convidar a olhar, ou convidar a cada um de nós, a cada um de vocês, a olhar essa passagem por um novo olhar. Só lembrando, Jesus leva os 3 discípulos mais próximos, Pedro e os 2 irmãos, filho de Zebedeu, Tiago maior e João. E ali Jesus deixa os 3 e se afasta um momento para orar. Quando ele retorna, o que aconteceu?
estavam os 3 discípulos a dormir. E aí o que Jesus diz varia um pouco segundo a narrativa de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos. Mas conta-nos Mateus que nesse primeiro momento, Jesus desperta os discípulos, volta-se a Pedro e diz: então nem por 1 hora pudestes velar comigo? Então ele se afasta mais uma vez para orar e ele volta de novo. E os 3 discípulos estavam dormindo de novo. Jesus os desperta mais uma vez. Havia antes falado: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou na definição de Lucas: por que dormis? Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Afasta-se mais uma vez. E quando ele volta, estavam dormindo de novo. Mas aí já era a hora culminante em que chegavam os guardas para a prisão de Jesus. Essa é a passagem. Um momento doloroso, em que quase a solidão de Jesus. É certo que o Mestre estava infinitamente amparado. As legiões divinas ali estavam. Mas Jesus sentia o peso do cálice. E não nos atrevemos aqui a definir o que seja esse cálice que ele pediu ao Pai pudesse afastar. Talvez podemos apenas elucubrar, via Jesus todo o futuro, via Jesus o futuro do cristianismo, da sua mensagem, e via o quanto aquela mensagem eminentemente de paz, de bondade, de fraternidade, seria por nós utilizada para apoiar a violência, a agressão, a perseguição. Imaginemos só, na bondade do seu amor, entrever a sua mensagem como aqueles que tanto amavam, perdendo-se pelos caminhos do mundo, tendo de respeitar a sua escolha e o arbítrio da humanidade. Apenas elucubramos, não temos a ousadia de tentar penetrar na mente de Jesus. Mas enfim, essa é a passagem. Mas como falávamos, lembrando o tema, temos ali um despertar. Temos ali um adormecer e um despertar. E é isso que a gente vai tentar agora trazer, incorporar à nossa vivência hoje. Porque Emmanuel vai comentar essas passagens, ou essa passagem, em 2 textos seguidos no livro Caminho, Verdade e Vida, 87 e 88. Porque dormis o primeiro e velar com Jesus o segundo. Comecemos pelo segundo, que talvez tenha mais a ver aqui com esse momento. Porque Emmanuel vai reconfigurar completamente a nossa maneira de entender essa passagem. Ele vai nos convidar a pensar aquele momento no jardim, aquela breve hora no jardim em que Jesus nos convida a velar com Ele, como a experiência terrestre. E vai convidar-nos a enxergar aquele adormecimento dos discípulos como o que acontece com a grande maioria daqueles que vêm ao mundo. Veja só que interessante. É como se a gente agora pudesse pensar todo aquele momento de preparo dos discípulos, as lições mais íntimas com Jesus, o aprendizado, a preparação, antecedendo o momento do testemunho, antecedendo a ida para aquele jardim, como o processo que a grande maioria de nós, espíritos já um pouco conscientes, passamos no mundo espiritual, porque nós aprendemos, isso está aí em muitas obras, o quanto lá somos preparados, não diretamente por Ele, mas indiretamente por Ele, através dos seus emissários, que nos fortalecem, que nos educam, que nos apresentam caminhos, que reafirmam ou incentivam em nosso coração o compromisso com Jesus, a importância da estadia na matéria como um momento de aferição dos valores de tudo aquilo que foi aprendido, que nos dizem que esse retorno ao jardim
Por incrível que pareça, a nossa terra é um jardim, um grande jardim, em pleno céu, como dirá Emmanuel. É esse momento de trabalho, é esse momento em que somos convidados a estar atentos com Jesus na importância do trabalho a ser feito, e despertos para o que viemos aqui fazer e quais as incumbências que assumimos com Ele. Então veja que interessante. Agora, essa passagem, ou esse adormecimento, representará a postura, ou o que acontece com muitos dos discípulos que, vindo do mundo preparados e comprometidos em estar lado a lado com Jesus, nos momentos de testemunho e aferição, acabam por adormecer. Por isso, dirá Emmanuel nessa mensagem, é imperioso reconhecer que é bem reduzido o número daqueles que não adormecem no mundo. São bem poucos aqueles que, vindo ao mundo, não se deixam adormecer como os discípulos na passagem, enquanto Jesus espera os resultados da incumbência que lhes foi cometida. Ou seja, no mundo espiritual, compromisso reafirmado, disposição renovada de estarmos com o Mestre nesse jardim terrestre. Aqui, portanto, abafados pelo peso da matéria e muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, pela negligência, pela invigilância, acabamos deixando apagar momentaneamente ou adormecer em nós aquele compromisso assumido com Jesus. Então Emmanuel segue dizendo nesse capítulo 88: olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos desejos próprios. Ou seja, a gente assumiu com Jesus os compromissos de mais do que executar apenas desejos e caprichos pessoais, levarmos em linha de conta ou na frente, como os principais objetivos da nossa existência, a ação com Ele. Mas aqui chegando, adormecidos pelo sono da matéria, da materialidade, pela ausência da nossa busca de espiritualidade e transcendência, voltamos aos velhos desejos, às velhas tendências. E como sonâmbulos vamos nos conduzindo pela vida. Voltam ou assomam mais uma vez as paixões que por século têm nos feito desviar do caminho. Voltam, assomam mais uma vez as velhas tendências que, sobrepostas aos interesses do alto, passam a conduzir a nossa vida. E assim a grande maioria dos discípulos que volta, adormece. E acrescenta Emmanuel, levando em grande conta os dias breves que o corpo terrestre lhes proporciona. Esquecem-se de que a vida é eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. Olha como a passagem se abre. Jesus a perguntar a Pedro e a perguntar a cada um de nós: então, nem por 1 hora perante a eternidade pudestes velar comigo? Como, portanto, aguardar a união definitiva com o Mestre, com o seu amor pela eternidade, se ainda não estamos atentos para o pouco, para 1 hora? Como ele mesmo diz: por que estáis inquietos pelas grandes coisas, se nem as mínimas ainda têm sido feitas? Então essa passagem como um todo agora é entendida como esse convite a repensar a nossa postura
na existência terrestre e cada um de nós meditar: será que eu de fato estou desperto? Será que de fato os meus propósitos, ou melhor, os propósitos do Cristo têm se sobreposto aos meus, ou melhor, os meus têm se ajustado aos dele? Quais as buscas tenho de fato efetuado? O que realmente para mim é o mais importante? Aonde tenho projetado o meu tesouro? O que daqui eu vou levar? Essas são perguntas que, se sinceramente respondidas, nos ajudarão um pouquinho a pensar se já conseguimos despertar. Se buscamos o cristianismo mais do que para que o cristianismo nos atenda, para que possamos atender à proposta do Cristo. Se entre os objetivos centrais da nossa vida, os tesouros, aqueles mesmos dos quais Jesus falou quando disse que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se entre esses tesouros ou entre esses objetivos estão aqueles ainda presos ao solo da terra e à transitoriedade terrestre, ou há aqueles já aqui projetados no infinito e na eternidade, haverão de me libertar. Porque é isso, o meu coração estará preso, vinculado àquilo que eu decidi vinculá-lo. Se o projeto no chão da terra, na transitoriedade terrestre, vinculando àquilo que passa e que é consumido, ele também estará sujeito a toda essa intranquilidade, a toda essa impermanência daquilo a que o vinculei. Se por outro lado, porém, o projeto no infinito e na eternidade, é ele mesmo a bússola que haverá de me guiar à liberdade, à eternidade. Então são perguntas que nos ajudam a pensar: como estou conduzindo a minha vida? Mas é interessante pensar na passagem também que Jesus corriqueiramente volta a visitar os discípulos, como convidando-os a despertar. E assim é na nossa vida. Embora adormeçamos, embora a grande maioria de nós, ao voltar à matéria, voltemos a esse sono da alma e dos valores do espírito, nem por isso Jesus deixa de nos ajudar. E como bom pastor que vai em busca das ovelhas transviadas e perdidas, esquecidas do caminho que se propuseram a trilhar, vai ele buscar uma a uma e convidá-las. Vai ele as despertar. E aí está outro ponto importante. Como tem estado o nosso olhar para esses convites ou essas visitas de Jesus? Porque eu vou trazer aqui o exemplo de uma dessas ovelhas que estava adormecida, que estava esquecida da incumbência do qual foi cometida. Saulo. Me recordo que quando Saulo estava ali perseguindo Estevão, no dia da execução de Estevão, me recordo do olhar de Jesus para Saulo, que levou Estevão à mais profunda compaixão. Olhava Jesus, a ovelha adormecida, esquecida da incumbência que lhe fora dada, com a maior ternura, mas também com aquela compaixão. Mas Jesus iniciou um trabalho de despertamento com ele, que ele só foi perceber lá em Damasco, quando enfim aclarou o olhar. Quando ele cai daquela montaria, acrescenta Emmanuel no livro Paulo Estevão, Saulo ali percebeu, desde o primeiro contato com Estevão, ou com o Evangelho, forças sutis, forças invisíveis,
o convidavam a cada momento, em qualquer parte, a meditar aquelas novas lições. E então Emmanuel acrescenta a frase belíssima: o Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. E é isso que ele faz com cada um de nós. Não achemos que Saulo é privilegiado. O Cristo está chamando a cada um de nós por todos os meios e de todos os modos, a fim de que possamos despertar. Porque ele vai buscar cada ovelha. Então ele foi chamando Saulo, que estava adormecido, que estava ainda muito preso aos interesses terrenos, preocupado com cargos, preocupado em expandir o reino de Deus apenas na terra, achando que era muito mais um reino terrestre do que um reino divino. Então queria ele converter gregos, romanos, e para isso precisava de mais poder, de mais eloquência. Então estava ele ainda adormecido nas ilusões terrestres, enregelado ainda, ou de certo modo escravizado à sua vaidade, ao seu orgulho, aos extremos de achar que servia a Deus torturando pessoas. Então Saulo, ou Paulo, estava ou era uma dessas ovelhas adormecidas. E indo um pouquinho mais além na própria fala dele, que a meu ver é uma fala que reflete a sua experiência, estava ele, entre aspas, morto, estagnado nas ilusões terrestres. Por isso, mais adiante em Efésios 5,14, vai ele dizer: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e então Cristo te iluminará. Mais do que adormecido, estava ele cristalizado, porque isso é a morte em sentido espiritual. Quando a gente para, quando a gente estaciona, na feliz definição de Sheila, quando os pontos mortos que existem em nós regem, governam a nossa vida espiritual. E esses pontos mortos são vários. É uma mágoa que às vezes nos congela por anos da existência terrestre, para não dizer por vidas e vidas. É um ressentimento, é indiferença moral, é um individualismo feroz. Todas essas são posturas de, entre aspas, mais uma vez, morte espiritual. Então, quando ele fala essa frase, ao meu ver, fala ele porque ele passou por isso. Então ele fala assim: meus irmãos, eu era a ovelha que dormia, eu era a ovelha que estava morta, mas Jesus me despertou e me trouxe novamente à vida. Então, quando Jesus coloca Estevão na vida dele, não sabia ele, mas era um dos primeiros movimentos do despertar, que só lá adiante ele foi enxergar, porque é assim na nossa vida. A gente só vê que aquilo que parecia um problema era um movimento de despertamento só lá à frente. O despertamento através de uma pessoa que chega à família, de uma pessoa difícil que cruza o caminho, de uma enfermidade que aparece, de um revés que aparece, é muitas vezes esse o despertar. E agora, a gente, pela ausência da oração que nos faz enxergar de mais alto, do trabalho interior que clareia o nosso olhar, a gente só consegue reclamar. Mas é justamente o que veio para nos tirar daquela postura. Eu me recordo de uma outra passagem muito similar, que ao meu ver fala praticamente a mesma coisa, está em Lucas 28. Jesus está numa margem com os discípulos do mar de Tiberíades, e ele convida os discípulos: vamos passar a outra margem. Então os discípulos aceitam, eles entram no barquinho e começam a navegar. Em determinado momento Jesus dorme no barco. E aí eu fico a pensar, nesse novo olhar, na interpretação espiritual, muitas vezes na linguagem simbólica do Evangelho é o mar a representação da nossa vida física.
com as suas oscilações naturais, porque é a água o maior símbolo da existência terrestre, é ela o elemento essencial da vida terrestre. E o mar adquire essa conotação. Para cruzar a experiência física, nós precisamos de um veículo, um barquinho que nos permita trafegar por ela. Então agora, nessa perspectiva, Jesus convidando os discípulos a fazer a travessia seria esse convite a voltar ao mar da experiência terrestre. Jesus nos convida e a gente aceita. É quando a gente volta no mundo espiritual cheio de compromissos com Ele. Não, agora eu vou fazer, agora eu vou trabalhar, agora eu vou aprender a perdoar, agora eu vou me renovar. A gente entra no barquinho assim. A grande maioria de nós aqui voltou para o corpinho com esses propósitos, de cruzar o mar da vida com Cristo no barco. Mas o que acontece? A gente começa a navegar e Jesus vai dormindo. Ou seja, os compromissos assumidos com Ele vão adormecendo em nós. Pelos interesses terrestres, pelas distrações do mundo, Jesus vai lá para a proa, fica lá em último plano, dormindo em nós. E aí o que acontece na passagem, na nossa vida? O horizonte fica escuro, a tempestade se anuncia, a provação, a experiência difícil chega para nos convidar a um movimento. O que é a primeira coisa que fazem eles quando vem a tempestade? Correm lá na proa, resgatam Jesus dormindo, acordam Jesus e dizem: mestre, mestre, agora eu preciso de você. É a ilustração do que acontece muitas vezes conosco. Está o Cristo adormecido em nós até que a experiência difícil chegue como um espinho do despertar, que a gente possa trazer Ele agora vivo, ativo no nosso barco, porque só Ele é capaz de nos guiar ao porto planejado. Só Ele conhece muito bem os mares da vida. Só Ele é um marujo experiente, tão experiente e capaz de guiar a todos nós. Então é isso que foi acontecendo. No caso de Paulo, começa esse primeiro movimento com Estevão. E aí depois ele põe uma Abigail já estava, mas Abigail se torna cristã. Algo que para ele achou ruim, mas era mais uma vez aquelas forças invisíveis convidando ele a meditar. Ele perde Abigail. A perda. Quantas vezes não é a perda o nosso despertar? Quantas histórias temos ouvido nessas jornadas em que a perda foi o grande despertar? Há uma lição profunda na ausência. Por isso Jesus disse aos discípulos: convém a vós que eu vá. Porque se ele ficasse, Pedro não seria Pedro. Se ele ficasse, João não seria João. Porque foi a partir desse partir dele que Pedro veio a despertar. E tantos outros. Então há uma lição na perda, e Abigail para Saulo não foi diferente. Depois põe Ananias na vida dele, e assim foi indo, vários movimentos de despertar, e assim também na nossa vida. Porque como falávamos, não é Saulo um privilegiado. E é isso o que Emmanuel vai descrever para a gente no prefácio do Paulo Estevão, que permitam-me ler aqui um trechinho. O prefácio, que se chama Breve Notícia, ele vai dizer que, assim como aconteceu com ele, é preciso que cada um de nós atente, afine o olhar, a percepção, para ver que o convite ou já passou ou aí está. Ele começa dizendo assim nessa parte: certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino.
Então que Saulo tinha uma tarefa com o Evangelho, ninguém duvida. Mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Se ele tinha, você não tem? Acha que não tem? Todos temos, cada um a sua, com a mesma importância, porque só você pode fazer bem a incumbência que lhe cabe. Então todos temos um ministério, todos recebemos do Cristo uma incumbência. Muitas vezes estamos dela esquecidos. E quando falamos incumbência, não estamos falando aí dessas que ficam reconhecidas, daqueles que ficam nos anais da história. Às vezes a sua incumbência é só amar muito no seu lar. Como dizia Madre Teresa, quer ajudar na transformação do mundo? Volta ao lar e ama profundamente os teus. Jesus falou isso para um indivíduo. O endemoniado Gerazeno, ou Gadareno, tanto faz, quando foi curado por ele, ficou tão agradecido, falou assim: não, agora eu vou largar tudo e vou seguir você. Jesus voltou para ele e falou assim: não, meu filho, você quer me seguir? Vai e volta para os teus e anuncia a eles quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Você quer me seguir? Começa voltando ao lar e anunciando em vida, em palavras e em gestos quão grandes coisas o Evangelho tem feito na sua vida e no seu coração. Às vezes essa é a incumbência da sua vida. Como a gente vê, às vezes, na segunda parte do Céu e Inferno, a história lá dos espíritos felizes. Teve uns que não tiveram outra tarefa senão ficar ali, no lar, cuidando. Ninguém conhecia, mas eram no mundo espiritual espíritos altamente felizes. Um lá era um filho que tinha que ajudar a mãe. Porque a gente associa esse ministério, missão, ao destaque. Não tem nada a ver. Pode ser que tenha, mas todas têm a mesma importância e todos têm a sua. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa. Eu não sei qual é a minha. Aí o Emmanuel aqui é o Emmanuel, professor do Chico, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Então ele dá uma puxadinha aqui de orelha, né? Porque às vezes a gente sabe qual é, mas porque ela não é assim a que a gente esperava, a gente não quer que seja. É isso que ele chama de capricho pernicioso. No fundo você sabe qual é, mas você não quer que seja. Mas aí que está, e eu lembro da música, para mim a mais bonita música do Tim e Vanessa, Bendito Gladstone que a fez, Pedro, em que uma hora lá na letra, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, crê, te levarei aonde não queiras ir. Porque às vezes essa é a sua incumbência está onde você menos quer estar, mas onde você precisa estar. E aí a gente tem que escolher, né? É isso que ele chama de capricho pernicioso. Os mais exigentes ainda, advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Não, mas o Paulo é diferente, Jesus veio na frente dele, né? Mas Jesus esteve na frente de Caifás, Jesus esteve na frente de Anás, Jesus esteve na frente de um monte de gente. Física ou senti-lo em espírito. Qual a presença de Jesus que conta mais? A do corpo ou a da alma? Temos uma boa notícia: a alma dele engloba esse planeta inteiro. Então, onde quer que você esteja, você pode ter uma experiência com ele. Então, o apelo direto não é uma justificativa válida. Ele segue dizendo: na verdade, todos os homens menos rudes. O que ele quer dizer com esses menos rudes? Aqueles que não estão tão afogados na matéria e nas paixões.
Todos os homens, todos os seres humanos, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então todo mundo recebe o convite, a convocação. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite do ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então o convite chega na forma de uma oportunidade de trabalho, na forma de uma leitura, na forma de uma convivência sutil. E como a gente está dormindo muitas vezes, incautos quanto a esse despertar, a gente não quer enxergar. Ou já enxergando, às vezes a gente resiste. Ora, Jesus não é um mestre de violências. Jesus não violenta nenhuma consciência. Mas quando a gente fala nenhuma, é nenhuma mesmo. Nem aquela que está no mais tortuoso dos caminhos do mal. Ele muda o entorno. Ele põe pessoas na vida dessa pessoa, ele põe circunstâncias na vida dessa pessoa, mas ele não força a ninguém. Porque Paulo chegou nos limites que chegou, de torturar pessoas, mas Jesus nunca o forçou, amparou ao redor, ajudou tanto quanto possível até o momento em que ele despertou. O que nos faz pensar também no nosso trabalho de auxílio aos outros com Jesus. Tantas vezes tentamos fazê-lo impositivamente, apenas complicando ainda mais o problema, quando poderíamos fazê-lo sutilmente, por meio desses convites sutis da própria exemplificação. Então o que despertou ele foi Estevão. Perante a morte mandada por ele mesmo, Paulo, dizendo que Cristo vos abençoe. Foi uma Abigail que soube perdoá-lo pelo afastamento, pelo abandono a que ele voltou, ela mesma, e que soube acolhê-lo ainda no leito de morte, com um profundo amor. Foi um Ananias que, sabendo-se perseguido por ele, que sabendo naquele dia mesmo haveria de ser morto por ele, quando recebeu de Jesus o convite a Ananias, ele diz apenas: eis-me aqui, Senhor. Essa é a postura do cristão. Quero saber as circunstâncias. Eis-me aqui, Senhor. Foi lá e ajudou aquele que viria para matá-lo. Então foi isso que foi despertando essa ovelha. Jesus agindo através ou ao redor do coração, através dos outros corações. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu o convite, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Então ele avulta assim, porque foi um desses que, diante do convite, despertou. Não só despertou, ressuscitou para uma vida nova, porque nós temos ali, a partir do contato sincero com Jesus, do verdadeiro despertar, nós somos outras criaturas. Não é possível experimentar do amor de Jesus sinceramente e manter-se o mesmo. Então, mais do que nos despertar, vem Jesus nos ressuscitar para uma vida nova. Lázaros, que éramos nós presos às nossas paixões, vem Jesus nos tirar da caverna de nossa ignorância, das nossas ilusões, ao sol da vida eterna, como dirá Emmanuel no Consolador, questão 317. Desperta Paulo para o sentido real da vida, para o verdadeiro trabalho a ser feito, mais do que lá fora, nele mesmo, e ressuscita Paulo do sepulcro do seu egoísmo, da sua vaidade, para a luz de um novo sol, na humildade, no amor e no trabalho redentor. É essa ação de Jesus conosco. E é isso que cada um de nós precisa pensar. Em que ponto estou? Será que efetivamente já pude despertar?
Porque Emmanuel vai dizer na outra mensagem que comenta essa passagem, agora no capítulo 87 do livro Caminho, Verdade e Vida, por que dormis? Ele diz: recordando a prece no Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos, então veja, a comunidade de alicerce cristão já ouviu falar do Cristo, porque o fato de já termos ouvido falar dele, ou até de nos rotularmos cristãos, não nos torna efetivamente obreiros despertos. Seria muito fácil se assim fosse. Então há muitas comunidades de alicerces cristãos, diz Emmanuel, que permanecem dormindo nas convivências pessoais. Que interessante isso, né? Dormindo nas convivências pessoais. É muito bom estar somente entre os queridos, não é? Mas será que muitas vezes não é isso o sono da alma? É muito bom estar sempre entre os que pensam igualzinho a gente. É muito bom estar sempre entre espíritas só. Sobretudo no espiritismo, naqueles que pensam como a gente. Mas quantas vezes isso não é o menor esforço? Isso não é zona de adormecimento, zona de conforto para a nossa alma. Não estamos dizendo que não devamos cultivar essa convivência, que é alimento precioso. Mas e a outra convivência? Aquela com o diferente. Aquela com o que pensa diferente, com o que age diferente. Aquela com aquele que me incomoda. Porque mais dessa do que das outras a gente pode crescer. São esses os nossos principais professores. E por isso dirá Kardec no livro Céu e Inferno: a pedra de toque do vício e da virtude é a vida em sociedade. Porque na vida em sociedade a gente não é capaz de escolher com quem a gente quer conviver. Porque se assim fosse, a gente só escolheria o que nos agrada, mas muitas vezes o que não nos transforma. Porque é convivendo com o impaciente que eu realmente posso aferir a minha paciência. É convivendo com o intolerante que eu posso realmente aferir a minha tolerância. É convivendo com o orgulhoso que eu posso realmente aferir a minha humildade. Porque às vezes a gente fala assim: nossa, eu não suporto aquela pessoa, muito orgulhosa. Mas será que se você fosse humilde, você ia estar tão incomodado assim? Está vendo? Por isso, a importância da convivência, por isso a importância do trabalho, gente. Porque é o trabalho que nos tira dessas zonas de conforto e nos faz viver, conviver e extrair o melhor de tudo e de todos, se estamos abertos. Por isso, muitas vezes, estamos dormindo nas convivências, nas conveniências do mundo. Estão dormindo muitas vezes nos mesquinhos interesses, preocupado muito com as mesquinharias do mundo e esquecidos que estamos das riquezas imperecíveis de Deus. Porque o mundo cria para nós tantas necessidades fictícias e muitas vezes nós as compramos. E os Espíritos dirão no livro dos Espíritos: os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. O mais rico é o que menos precisa. Quantas vezes a gente está brigando, está sofrendo por mesquinharia, por não estar olhando e buscando o que realmente vale. Ou nas vaidades efêmeras. Quantas vezes no seio do cristianismo não estamos nós brigando, nos separando ou adormecidos, mais preocupados com cargos do que encargos, com títulos do que com a tarefa. Vaidades efêmeras que nos fazem adormecer. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos inconscientes,
do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. E aqui me recordo uma frase do nosso querido professor, uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, capítulo 12, em plena Era Nova, em que Eurípides Barçanufo vai dizer: irmãos, é preciso servir e ser mais do que o pó. Com a luz de cada novo dia renasce uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. Então o convite é, com todo respeito, vamos matar as ilusões antes da morte. Para que esperar até lá, se desde já a gente pode despertar? E então mais adiante ele conclui: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te, porque foi isso que Jesus diz a eles: levanta e ora, ou seja, levanta a tua vontade, levanta o teu ideal, busca a ascensão. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então essa é a mensagem, essa é a reflexão. Que cada um de nós peça a Jesus possa nos esclarecer para responder enfim à pergunta: já pude despertar? Que Deus abençoe a todos na jornada e no despertar.